Seu voto decide. Rede Princesa, nas eleições 2022. Simadom Informática também atua no segmento de automação residencial, centrais telefônicas, monitoramento, cabeamento e fibra ótica. Nossos serviços são especializados e elaborados de acordo com as suas necessidades. Simadom Informática, anexo ao Hiperbadote e ao Badote Center. Telefone para contato 3433-1269. O portal de notícias com a marca da credibilidade. As notícias que interessam para você em redeprincesa.com.br. O seu portal de notícias. Seu voto decide. Rede Princesa, nas eleições 2022. Na era da informação sem fronteiras, a desinformação tornou-se a principal vilã da história atual da comunicação, induzindo as pessoas ao erro ou construindo uma falsa imagem da realidade. Para falar sobre os efeitos disso no processo eleitoral, conversamos agora com o juiz do Pleno do TRE de Santa Catarina, Dr. Jefferson Zanini. Olá, Dr. Zanini, tudo bem? Boa tarde, Jean. Boa tarde ao público que acompanha, que assiste e ouve o programa Eleições em Pauta do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O que é o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação criado no âmbito do Tribunal? É um programa que foi implantado pelo Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de reduzir os efeitos nocivos da desinformação relacionada à justiça eleitoral, aos sistemas eletrônicos de votação e ao processo eleitoral em geral. E existe um comitê gestor, que inclusive é presidido pelo senhor, que gerencia esse trabalho, né? Como ele é constituído? Esse comitê gestor é o órgão encarregado de executar ações que compõem o plano estratégico para o enfrentamento da desinformação da justiça eleitoral. Ele é composto por um juiz integrante do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, por um membro indicado pela Procuradoria Regional Eleitoral de Santa Catarina e também por representantes da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Núcleo de Inteligência Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da Agência Brasileira de Inteligência e também um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina. Além disso, outras entidades também podem ser agregadas para compor o comitê gestor. E esse comitê conta com o auxílio de unidades do tribunal e também de um grupo de apoio técnico, não é isso? Correto, Jean. Além do apoio das áreas técnicas administrativas aqui do Tribunal Regional Eleitoral, a Direção-Geral do Tribunal, Assessoria de Comunicação, Ouvidoria, Corregedoria, o comitê conta com suporte do Grupo de Apoio Técnico ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, que é o GAT. O GAT é o órgão aqui incumbido de elaborar os projetos para a execução do plano estratégico do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação construído pelo Tribunal Superior Eleitoral. E todas essas unidades atuam em conjunto? Todas sempre com muita energia, com muita sinergia, atuando de forma concatenada, de forma verticalizada, para que as informações sejam repassadas sempre com a mesma mensagem. A mensagem que o eleitor, que o cidadão tenha confiança na justiça eleitoral. Agora, qual é o risco das fake news e o perigo da desinformação para as eleições? A desinformação, ela corrói a credibilidade da própria informação. Ela retira a capacidade da pessoa discernir o real do irreal. Ela gera um ambiente de desconfiança, de descrença. A pessoa passa a formar a sua opinião e a se portar na sociedade guiado por ilusões. A desinformação, ela também tem um outro componente nefasto. Ela incentiva, ela aumenta a polarização de opiniões na sociedade, difundindo o ódio e a intolerância. A desinformação, ela cria uma atmosfera de medo. E o medo alimenta o preconceito, alimenta o ódio. E o medo é incompatível com a democracia, que é um ambiente livre de ideias e de circulação. Dr. Zanini, a internet pode ser uma aliada no combate à desinformação? Como as redes sociais e as plataformas, por exemplo, podem colaborar nesse sentido? Já, o nosso plano estratégico de enfrentamento da desinformação, ele é construído com base em 3 eixos principais, eixos temáticos.
Um deles é a informação, o segundo eixo é a capacitação e o terceiro é a pronta resposta. Nesse item da informação, desse plano estratégico, que é um plano de governança administrativa, que tem por objetivo apresentar uma mensagem central da Justiça Eleitoral para que as pessoas confiem na Justiça Eleitoral, nós procuramos ampliar o diálogo da Justiça Eleitoral com as pessoas e com a sociedade. Então, a importância da internet, tendo em vista que se trata de uma inovação tecnológica, de uma ferramenta tecnológica que tem ampla aceitação e ampla difusão no meio social, ela se traduz numa ferramenta importantíssima para que a Justiça Eleitoral possa levar até as pessoas a mensagem correta, aquela que representa a boa informação. Agora, existe alguma forma de monitorar a desinformação e a veiculação das fake news? Existem muitas formas. A Justiça Eleitoral ela trabalha diariamente monitorando o fluxo de notícias, de opiniões e de comentários que tenham conteúdo de desinformação. Esse monitoramento, ele ocorre por meio do acompanhamento das notícias que são publicadas na imprensa e nas redes sociais. O monitoramento das notícias da imprensa é feito pelo próprio grupo de apoio técnico ou pela assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral. Já o monitoramento das redes sociais, ele é feito pelas próprias plataformas que operam esse serviço. A Justiça Eleitoral mantém um convênio com as plataformas e elas aceitaram a incumbência, entenderam da importância, então estão fazendo esse monitoramento diário dessas informações que contêm inverdades sobre a Justiça Eleitoral, sobre o processo eleitoral, sobre o sistema de votação. Como o eleitor pode filtrar a informação recebida em caso de dúvidas se a mensagem ou fato é ou não verdadeiro? Existem mecanismos para isso? O eleitor deve sempre filtrar toda a informação que receber e que não seja originária da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela dispõe de inúmeros canais digitais para oferecer a boa informação sobre o seu funcionamento, sobre o funcionamento dos sistemas de votação eletrônica e sobre o processo eleitoral. No site do Tribunal Superior Eleitoral, as pessoas podem acessar a página Fato ou Boato para checar a autenticidade da informação. No WhatsApp, as pessoas podem acessar um chatbot para tirarem suas dúvidas. E, além disso, nas demais mídias sociais mantidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, as pessoas encontrarão material amplo para certificar a veracidade das informações que estão recebendo. Agora, quem trabalha no oposto à desinformação é a imprensa, não é? Qual é o papel dela no combate a essa veiculação de notícias falsas? A imprensa tem compromisso com a divulgação da informação verdadeira, é aquela que representa um fato certo e determinado que efetivamente ocorreu. A imprensa também assegura a livre circulação de ideias e também a liberdade de pensamento. É por isso que a imprensa, ao lado do Poder Judiciário, é uma das garantidoras da democracia, que é o pilar do Estado Democrático de Direito. Como diz o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não existe democracia sem que ocorra respeito à imprensa, às eleições livres e ao Poder Judiciário. Por conta dessa afinidade de temas, dessa sinergia, dessa comunhão de objetivos entre a imprensa e a Justiça Eleitoral, surge importantíssimo o papel da imprensa no combate à desinformação. Os jornalistas, eles tendem sempre a incrementar a possibilidade de que as informações e as pautas democráticas levadas ao público pela Justiça Eleitoral sejam absorvidas pelos cidadãos. A imprensa é o maior aliado da Justiça Eleitoral para o enfrentamento da desinformação. E quais são os meios para recebimento de denúncias envolvendo práticas de desinformação? O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza duas importantes ferramentas para as pessoas denunciarem as fake news, as chamadas notícias que não correspondem com a realidade. Uma delas é o Sistema de Alerta de Desinformação contra as Eleições. Esse canal, ele possibilita o envio de denúncias sobre as violações de uso de plataformas digitais, especificamente relacionadas à desinformação ou ao disparo em massa sobre o processo eleitoral ou sobre a justiça eleitoral. Existe uma segunda ferramenta que é chamada de Sistema Pardal. Esse sistema, ele serve para que o eleitor, para que as pessoas façam denúncia sobre candidatos de partidos políticos que descumpram as normas eleitorais. Além dessas duas plataformas, as pessoas podem encaminhar denúncias diretamente aos cartórios eleitorais nos municípios ou aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral. E existe a possibilidade de judicialização desses casos? O que mudou com relação a isso? É uma possibilidade real e concreta. A desinformação, dependendo do contexto
e do conteúdo em que for veiculada, ela pode configurar um crime ou uma infração eleitoral. Então, por exemplo, o artigo 323 do Código Eleitoral prevê uma pena de até 1 ano de detenção para quem divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Além disso, a Lei das Eleições também possui vários dispositivos estabelecendo o pagamento de multa para quem, na propaganda eleitoral, divulgar informação sabidamente inverídica. E nesse sentido, como a Justiça Eleitoral pretende atuar para coibir eventuais infratores? A Justiça Eleitoral vai continuar atuando firme para enfrentar a desinformação. Além dos convênios com as plataformas digitais para a retirada imediata de postagens ou comentários com desinformação, a Justiça Eleitoral vai encaminhar representações ao Ministério Público Eleitoral para que sejam tomadas as providências, as medidas legais cabíveis para a punição daqueles que difundem a falsa informação. E, Dr. Zanini, nós estávamos conversando antes da gravação do programa sobre os efeitos prejudiciais da desinformação à democracia, não é? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. A desinformação, ela corrói a democracia, que é considerada o pilar de sustentação do Estado democrático de direito. Ela afronta a liberdade de expressão. As pessoas confundem, achando que o direito de expressão da liberdade é amplo e restrito. No nosso sistema constitucional não existe nenhum direito que seja amplo e restrito. Apenas os valores consagrados pela Constituição, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que significa que cada pessoa deve ser tratada como um fim e não como um meio, devem ser respeitados. Então, a Justiça Eleitoral, quando se deparar com um caso de desinformação, vai tomar as providências sim, porque a desinformação alimenta o ódio, alimenta a intolerância, e isso não se compraz com a liberdade de expressão. A liberdade tem limites e a liberdade não pode ser entendida como libertinagem ou como licenciosidade para que as pessoas possam atacar a própria democracia ou a instituição da justiça eleitoral, que é uma das garantidoras do Estado democrático de direito. Podemos dizer que isso acaba, inclusive, comprometendo a isonomia do processo eleitoral? A isonomia do processo eleitoral, que constitui aquilo que nós chamamos de dimensão formal da democracia, ela deve ser mantida pelo equilíbrio entre os candidatos, pela igualdade, não só como critério de realização de justiça, como valor, enquanto valor constitucional, mas, sobretudo, para que a escolha dos candidatos pelas pessoas seja de forma límpida. Então, a desinformação ela acaba confundindo o eleitor e retirando a possibilidade da boa escolha por aqueles que vão exercer o sagrado direito do voto. Para finalizar, Dr. Zanini, podemos dizer que a boa informação é o melhor remédio contra a desinformação? Ela é um excelente remédio, mas ela não é única. A Justiça Eleitoral trabalha juntamente com o combate à desinformação, apresentando a boa informação, aquela que condiz com a realidade, que leva o conhecimento às pessoas, também trabalha com a capacitação de seus juízes e dos seus servidores para enfrentar esse tipo de desinformação e, sobretudo, com a pronta resposta com o objetivo de restabelecer a verdade. Esse conjunto de ações empreendidos pela Justiça Eleitoral, que juntamente com a difusão da boa informação, constitui as ferramentas que a Justiça Eleitoral utiliza para prestar o seu serviço à comunidade. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Zanini. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Para mais informações sobre as eleições 2022, acesse o site tre-sc.jus.br, siga nossas redes sociais e acompanhe os nossos canais de comunicação. Até a próxima! Seu voto decide. Rede Princesa, nas eleições 2022. Simadom Informática também atua no segmento de automação residencial, centrais telefônicas, monitoramento, cabeamento e fibra ótica. Nossos serviços são especializados e elaborados de acordo com as suas necessidades. Simadom Informática, anexo ao Hiperbadot e ao Badot Center. Telefone para contato 3433-1269. O
o portal de notícias com a marca da credibilidade. As notícias que interessam para você em redeprincesa.com.br, o seu portal de notícias. Seu voto decide. Rede Princesa, nas eleições 2022.